Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado nesse momento. Sei que você está aí, está bem. O Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Muito bom estar com você nessa noite. Muito bom estar com você nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. E nós louvamos a Deus por tudo. Louvamos a Deus pela grandeza,
pelo amor, pelo poder, pela autoridade que o Senhor tem sobre a nossa vida. Eu quero orar com você que está aí nessa noite, junto comigo. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você, se pudesse, abaixasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Vamos buscar aquele que pode trazer para nós a nossa alegria, pode trazer o regozijo, a cura, a grandeza, o poder e a autoridade dele sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque entendemos que o Senhor é Deus e pode manifestar a tua graça, Pai. Por isso, nessa noite, coloca, Senhor, a tua mão poderosa sobre nós. Senhor, a cada um que está ouvindo essa ministração, Senhor, que haja coração para receber aquilo que o Senhor tem determinado, que haja mente, ó Pai querido, preparada, porque nós entendemos e cremos, ó Pai, que teu Espírito, ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e é diante do teu reino, Pai, que nós te louvamos e engrandecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, meu amado, glória a Deus. Amados, eu quero meditar com você na palavra de Deus nessa noite. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 7, para que a gente possa meditar todos nós juntos na palavra de Deus. Sabe, amado, eu estava pensando esses dias, esta semana, naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, naquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. E a gente que tem passado por alguns momentos, essas situações que a gente tem vivido, pessoas vivendo situações adversas, não é verdade? Pessoas que têm vivido momentos, às vezes de tristeza, outros de alegria, outros passando por fases, outros amedrontados porque recebem notícias, notícias não muito boas, a gente sabe, e às vezes a pessoa fica um pouco preocupada, não sabe como agir, não sabe como fazer, não tem dentro do coração ou dentro da mente, às vezes como agir, porque fica preocupado, porque às vezes tem momentos que a gente fica com as nossas mãos atadas, e é verdade isso, porque muitas pessoas no seu dia a dia, às vezes fica olhando para si mesmo, perguntando para si, e agora, o que eu vou fazer? E agora, de que maneira eu vou fazer? Essa passagem bíblica fala de um homem chamado Gideão. Eu acho que você conhece esse homem, um homem que Deus escolheu para fazer a diferença naquilo que Deus tinha sobre todo o povo de Israel. Mas é tão interessante, amado, que a Bíblia vai relatar, e nós vamos ler, aleluias, este versículo, que o povo ou as pessoas que estavam junto com ele estavam receosos, estavam temerosos por aquilo que havia de passar, ou o processo que eles deveriam passar. Vamos lá comigo na palavra, a Bíblia no capítulo 7 de Juízes, no verso 2 diz assim: e o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os medianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me salvou. Verso 3, agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo, todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne a parte cedo do monte de Gileade, e o povo retornaram 22.000, e permaneceram 10.000, e o Senhor disse a Gideão, povo ainda é demasiado, faze-o descer até a água, e ali o provarei para ti, e ele será, que aqueles que eu disser, este irá contigo, e o mesmo irá contigo, e de todo o que eu disser, este não irá contigo, e o mesmo não irá. Assim ele o fez descer o povo até a água, e disse o Senhor a Gideão, todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber, e o número daqueles que lamberam, levando a sua mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos
para beber a água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei, e entregarei os medianitas nas tuas mãos, e que todas as outras pessoas voltem cada qual para o seu lugar. Pare um pouquinho aqui. A Bíblia vai dizer a respeito deste homem, e eu acho tão interessante essa passagem bíblica, amado, porque o povo estava ali. Deus escolhe Gideão para salvar o povo de Israel. O povo de Israel estava passando por uma tribulação muito grande, aonde a Bíblia vai dizer, amado, que era um povo que estaria travando uma luta muito grande contra os medianitas, e a palavra diz, amado, que Deus levanta este homem chamado Gideão. E quando Deus levanta esse homem chamado Gideão, Deus fala para Gideão e coloca ele, vamos dizer assim, como um general de guerra, para ir à batalha, para trazer a existência, trazer a grandeza, trazer o poder e a autoridade de Deus sobre a vida de todos os povos que ali estavam. Mas era tão interessante, amado, que biblicamente falando, o povo de Deus que estava junto com ele não era um povo pequeno, não. A Bíblia vai dizer que havia 32 mil homens com Gideão, ou seja, homens valentes, homens guerreiros, homens de poder, homens de autoridade. A Bíblia vai relatar que aqueles homens, amado, foram escolhidos por Deus, e quando Deus escolhe todas aquelas pessoas, amado, no meio do caminho Gideão, e o próprio Deus olha para Gideão e fala: Gideão, olha, esses homens são demasiadamente muitos para estar com você. Aí eu fiquei imaginando, amado, aleluias, quanto estava e a maneira que estava Deus trabalhando na vida de Gideão, amado. Gideão não era um homem preparado talvez como um guerreiro, não era, mas Deus escolheu ele. Por isso que Deus, ele capacita aquele que não é para ser. Biblicamente falando, amado, a Bíblia vai dizer que quando Deus escolhe Gideão, aquele homem para lutar, para pelejar, para salvar, para trazer à existência aquilo que Deus tinha sobre a vida do povo de Israel, esses 32 homens, a Bíblia vai dizer que eram numerosos, ou seja, eram muitos homens, e Deus fala para Gideão, e fala para Gideão: Gideão, todos aqueles que estiverem temerosos ou receosos, manda de volta, não precisa estar com você, não precisa estar caminhando junto com você, esses homens não precisam estar, até porque essas pessoas vão atrapalhar aquilo que eu vou fazer, aleluias. E Deus manifesta sobre a vida de Gideão, mostrando este caminho, mostrando para todos eles, dizendo para eles: olha, todos esses homens que estiverem aqui, a Bíblia vai dizer, amado, que 22 mil, presta atenção, 22 mil, aleluias, eles deixam Gideão. Por quê? Porque eles estavam com medo, eles estavam receosos daquilo que estava por vir sobre a vida de todos eles, porque, biblicamente falando, eles iam enfrentar uma grande tropa, eles iam enfrentar os medianitas, e aqueles medianitas não eram um povo qualquer, era um povo que era preparado para a guerra, um povo que era preparado para a luta, para a batalha, e biblicamente falando, nada mais é, para você ter um relato, era em torno de 135 mil homens. Para você calcular isso, amado, eles estavam com 32 mil homens, e por ser 32 mil homens, era uma média de 4 homens para cada guerreiro que estava com Gideão. Mas aí vem Deus, olha que interessante isso, Deus vem e fala para Gideão: Gideão, aleluia, o povo que está com você são muitos, eu não preciso dessa quantidade, eu não preciso que esse povo, então a primeira coisa que você faz, Gideão, é chegar e dizer para este povo, aleluia, que quem está com medo, quem está, aleluia, receoso com essa situação, que pode pegar sua bagagem e partir, pode pegar sua bagagem e ir embora. E é tão interessante isso, amado, aleluia, que hoje é muito natural, aleluia, nós vermos essa situação. Quantas pessoas estão temerosas, quantas pessoas estão com receio, quantas pessoas no seu lar, na sua casa, não conseguem, aleluia, entender que ainda existe um Deus que é poderoso para livrar de todas as batalhas, para livrar de todas as questões. As pessoas às vezes ficam pensando no seu intelecto: e agora o que eu vou fazer, o que eu vou agir, de que maneira eu vou fazer? A Bíblia vai dizer, amado, que naquele momento, aleluia, Deus estava provando o coração, não só de Gideão, mas de todo o povo de Israel. Por que acontece isso às vezes, amado? Porque Deus quer saber realmente quem é fiel,
fiel, quem tem a fidelidade, quem tem o amor, quem tem a graça, quem tem a direção espiritual para se realizar e fazer aquilo que é necessário. A Bíblia vai dizer, amado, que Deus fala para Gideão: Gideão, esses homens que estão com você, eles não estão preparados, esses homens que estão com você, aleluia, não são fiéis, não estão na posição. Deus sabia, amado, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem. Então, biblicamente falando, Deus sabe como você está. Talvez na tua casa você está temeroso, você não sabe como agir, e você sabe muito bem, amado, que nós sem Deus nós não somos nada. Então não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando na tua casa, no teu lar, no seu dia a dia. Talvez você está preocupado como vai ser o seu amanhã, talvez você está preocupado como vai ser, aleluia, a tua segunda-feira, como vai ser a sua semana. Talvez você não observou, mas durante todos esses anos Deus cuidou de você, Deus cuidou da sua família, Deus cuidou dos seus filhos, Deus cuidou aleluia, da sua esposa, Deus cuidou de todos os teus negócios. Você acha que Deus vai deixar você na mão? Não vai, amado. Não fique temente no seu coração, não fique temente nos seus olhos, não fique temente na sua mente, amado, porque às vezes bate o medo, bate o receio, e aí Deus fala para aquele homem: olha, tem muita gente com você, tem muita gente com você, aleluia. Diga para aqueles que estão com medo que pode ficar para lá, pode ficar desistente. Por isso que eu digo, amado, Deus me chamou, e chamou também a tua história, chamou a tua família, chamou você, aleluia, como um guerreiro. Não é para você desistir, não. Levanta a tua cabeça, porque Deus vai fazer muito mais, além daquilo que você pediu, além daquilo que você imaginou no teu coração. Deus é poderoso, Deus é Senhor, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além, aleluias, daquilo que nós pedimos. Então dentro do nosso coração a gente não precisa ficar preocupado, aleluias. Deus fala para ele, sabe o que acontece, amado? 22 mil homens, aleluias, abandona. 22 mil, isso é normal. Para um pouquinho para pensar, isso é normal. Muitas das vezes, amado, as pessoas que nós até esperamos nos ajudar, não é assim? Eu sei disso, porque eu passei agora por um momento do vírus, eu passei um momento agora receoso, eu passei um momento agora preocupado, aleluia. Mas entenda algo, amado, Deus levantou pessoas para vir na minha porta trazer as coisas que era necessário. Deus levantou pessoas quando eu falo abraçar, eu não estou dizendo abraçar fisicamente, mas me abraçar carinhosamente, para trazer grandeza, para trazer a palavra, para trazer a manifestação. Sabe, às vezes é necessário você ter pessoas desse jeito do seu lado. Às vezes, amado, você está com muitas pessoas, mas não são todas, amado, que olha para você, para abraçar você como se deve. Não são todas que mandam aquele recado para você, dizendo para você, sabe, e às vezes até assusta, porque não são todas que estão preparadas para receber aquilo que Deus tem. Biblicamente falando, amado, aleluia, eu tive o privilégio de ter pessoas, amado, aleluia, que carinhosamente nos abraçavam todos os dias, carinhosamente traziam talvez mantimento na nossa porta, não que estava faltando nada, não é isso, mas às vezes, sabe, um bolinho, talvez um carinho, talvez uma palavra, talvez um docinho, não importa. O importante é que a gente estava sendo cuidado por pessoas, amado. Lógico que é o próprio Deus nos mostrando a capacidade de desenvolver, aleluia, a alegria do Senhor, de fazer aquilo que Deus determinou, aleluia. E Gideão, ele se sente assim, porque 22 mil pessoas saíram, 22 mil pessoas deixaram ele de lado. 22 mil pessoas, amado, não quiseram estar com ele, por quê? Porque estavam receosos, estavam tementes naquilo que Deus, aleluia, tinha sobre a vida deles. Olha isso, amado, quando você começa a desconfiar daquilo que Deus pode fazer na tua vida, você está esquecendo o que você já falou a vida inteira, daquilo que você já pregou talvez a vida inteira, daquilo que Deus chamou você para fazer. Você não pode ficar receoso, amado, porque biblicamente falando, amado, o homem de Deus, ele tem que se fortalecer na palavra, e nós que somos e estamos na presença do Senhor, nós que somos servos do Senhor, nós temos que confiar
na palavra que Deus mandou para a nossa vida, na palavra que Deus trouxe como excelência sobre nós, nenhum mal chegará à sua tenda. O que eu estou dizendo para você, amado, nós podemos até sentir os sintomas, nós podemos até passar por uma fase, mas nós não estamos sozinhos, porque o general de guerra está no controle da nossa vida. Você está me assistindo hoje, eu estou dizendo para você, aleluia, o general de guerra está aí na tua casa, está aí no seu lar, está no seu carro, está nos seus negócios, ele não te abandonou. O problema é que você no meio do caminho, você quer desistir. O problema é que no meio do caminho, amado, você quer, aleluia, deixar as coisas para trás. A Bíblia vai dizer, amado, que Deus olha e fica 10.000 homens. A Bíblia diz que Deus prova o nosso coração. E quando Deus deixa 10.000 homens ali, Deus chega para Gideão e fala assim: olha, ainda tem muito com você, Gideão. Você não precisa desses 10.000, sabe por quê? Porque Deus sabia muito bem aquilo que era necessário. Deus estava, Gideão, eu fico imaginando, amado, porque ele estava pelejando, nada mais, nada menos do que, ele ia para a peleja com 135.000 homens. Aleluia, eu fico imaginando na mente daquele homem chamado Gideão, dizendo assim: agora eu estou sozinho, eu vou lutar com 135, eu tinha 32.000, mas agora 22.000 foi embora, eu vou ficar só com 10.000, mas tudo bem, se é assim que Deus quer. E Deus vem falar para ele: não, ainda é muito que tem com você. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa de muitos, você não precisa de muitas pessoas, não. Você precisa da grandeza de Deus sobre a tua vida, porque se você tiver com a grandeza de Deus, nada vai impedir do teu Deus agir na tua vida, nada vai impedir do teu Deus manifestar a graça dele sobre a tua vida. Tudo aquilo que você está enfrentando, todas as lutas, todas as provas, é passageiro. Isso que você está enfrentando é passageiro, essa situação é passageira, e você vai ver a mão de Deus operando em todas as áreas da tua vida. Aí Deus olha para ele e fala assim: 10.000 ainda é muito, 10.000 ainda é muito. Olha, pega todos eles e leva lá, aleluia, para tomar água, leva todos eles lá para tomar água, desce eles lá no vale, e lá no vale, aleluia, tem um lugar de tomar água. Pega esses 10.000, eu fico imaginando o tamanho desse vale, para descer 10.000 homens. Só que Deus é estrategista, diga comigo aí, Deus é estrategista, aleluia. Deus fala para aquele homem e diz para ele assim: olha, pega esses 10.000 homens e desce no vale, lá no vale vai ter um ribeiro, e no ribeiro você vai tomar água, e todos aqueles homens que estiverem lá, todos os 10.000 homens, você vai observar, todo aquele que, aleluia, chegar e se prostrar e lamber a água como um cão, separa, oh aleluia, separa eles. E todo aquele que dobrar o joelho para beber a água, separa eles. Preste atenção numa coisa, Deus estava dizendo assim para ele: todos aqueles que for tomar água, dobrar o seu joelho e lamber a água como um cão, significa que não estão vigilantes, significa que não estão atentos, significa que não estão preparados. Mas aqueles que dobrarem o seu joelho para beber a água, presta atenção, eles pegavam a água com a mão e levavam até a sua boca, ou seja, eles olhavam para o lado direito, para o lado esquerdo. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estão, aleluia, numa guerra, não pode parar de vigiar, não pode parar, amado, de ficar olhando aquilo que é necessário para a tua vida. 135.000 homens, medianitas e amalequitas. Daqueles 10.000 homens, sabe quantos sobraram? Somente 300. Oh, aleluia. Aí eu pergunto para você, qual número você está? Os 22.000 que ficaram temerosos e saiu primeiro? Ou você está nos 10.000 que vai tomar a água de qualquer jeito? Ou você faz parte dos 300 que está na torre da vigilância? Entende uma coisa, amado? Tem muitas pessoas que mesmo no cansaço, é verdade, mesmo no cansaço, a gente sabe que a gente está aí há praticamente alguns meses,
muitas vezes até sem o trabalho, sem desenvolver aquilo que é necessário, às vezes trabalhando, mas trabalhando de uma forma, talvez um home office, talvez de um outro jeito, sabe, amado, eu vejo nesses homens aqui, mesmo eles cansados de tudo aquilo que estava acontecendo, 300 deles não desistiram. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Por que, bispo, não desistiram? Os outros também não desistiram, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que 9.700 homens, eles foram beber água e dobraram lá, aleluia, para beber água como um cão, diz a palavra. Mas 300 deles, amado, não, eles ficaram na torre da vigilância. Sabe por quê? Porque eles estavam em guerra. Eles estavam numa batalha, e numa batalha não é simplesmente para dizer, eu fui escolhido por Deus. Não, uma batalha é para você levar na sua mão e ficar com os seus olhos ligados naquilo que está acontecendo ao seu redor. Sabe por quê, amado? Porque Deus, aleluia, queria levantar homens específicos para fazer a diferença naquilo que Deus determinou. Então nós não podemos fraquejar, nós não podemos ficar sem a torre da vigilância. Preste bem atenção, amado. Eu costumo dizer uma frase muito interessante, aleluia, que é aquela frase chamada DDD, decisões decidem destino. Quando você faz a tua história ser diferente, você faz a coisa ser crescente na tua vida. Mas tem gente que no meio do caminho fica com medo, ou não fica na torre da vigilância, não se observa aquilo que Deus tem sobre a sua vida. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, verso 12, diz assim: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestade. O que o apóstolo Paulo está falando? Aleluia, que a minha luta não é contra pessoas, mas fulano, mas Beltrano. Não, a minha luta não é contra isso, não. A minha luta é contra potestades e principados no mundo espiritual. Preste bem atenção, no mundo celeste tem a grandeza de Deus. Por isso que muitas das vezes tem a luta, tem a batalha, tem os questionamentos, amado. Nós devemos colocar, aleluia, na torre da vigilância. Sabe por quê? Porque aqueles 300 homens seriam os homens escolhidos para ser, aleluias, os campeões de Deus. Aqueles 300 homens seriam os homens que fariam a diferença. Aqueles 300 homens eram os homens que estavam preparados para fazer a grandeza de Deus sobre todos aqueles povos. Aqueles 300 homens foram escolhidos, aleluia. Sabe por quê? Porque eles não se prostraram diante do problema. Eles não se prostraram. Estavam cansados? Sim. Estavam com sede? Sim. Aleluia. Mas quando eles pegam a água, eles levam para a mão e os olhos ficam ligados, porque eles podiam ser atingidos pelos medianitas, eles podiam ser atingidos pelos inimigos, amado, mas na torre da vigilância, eles se posicionaram. Deixa eu dizer uma coisa simples para você: comece a buscar a Deus, porque a tua solução não vem do homem, mas a tua solução vem do reino dos céus para a tua vida. Aleluia. Somos induzidos às vezes ao erro, amado. Nós somos induzidos talvez pela mídia, nós somos induzidos pelas palavras que estão sendo colocadas para nós, somos induzidos a erros, amado, muitas das vezes erros que são muito naturais. E eu vou dizer uma coisa simples para você: eu já vi pessoas no meio do caminho falando às vezes tantas besteiras, né? Ou às vezes frases que são erradas. Frases erradas. Por quê, amado? Porque às vezes a pessoa fala dentro do seu próprio coração: eu já ouvi isso, eu vi pessoas falando isso, pessoas que chegaram para mim, às vezes pessoas que são grandes, ou às vezes pessoas que são até de igreja falando isso: olha, 2020 está perdido. Talvez você falou isso, talvez nos seus olhos você falou isso, aleluia, 2020 está perdido. São frases, amado, que são frases erradas. Nós não devemos pronunciar isso, frases que são frases inadequadas para nós. É verdade, não são frases preparadas para nós. Nós não temos isso dentro do nosso coração. Sabe por quê, amado? Porque no Salmo, aleluia, 91, a Bíblia vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória! É verdade, amado. Peraí, eu falo isso todos os dias: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa que eu descanso em Deus, não é nos homens. Significa que eu descanso naquele que é palpável. Como assim, bispo? Ele é palpável? Sabe por quê? Porque quando eu dobro o meu joelho para falar com o meu Pai, Ele está presente. Sabe, para de ficar trazendo frases para a tua vida que são frases erradas.
Parem de trazer frases inadequadas, para frases que não vai levar você a lugar nenhum. O teu negócio ou as tuas coisas, o ano de 2020 está perdido. Não está. Pelo contrário, eu tenho profetizado e eu tenho falado, o ano de 2020 vai ficar marcado, vai. O ano de 2020, várias cenas vão acontecer no nosso dia a dia, vai. Mas eu vou dizer uma coisa para você, vai ser um dos melhores anos. Como assim, bispo? Vai, porque é um ano que vai ficar marcado na tua história, um ano que vai ficar marcado da grandeza de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você não precisa de 32 mil para levantar você precisa de um Deus, que faz a diferença na tua história, e em todos os seus negócios, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, e Ele sabe como trabalhar. Vamos lá comigo, para você ver. Abra lá comigo no Salmo 91, aleluias, abra comigo lá no Salmo 91, se você está com a sua Bíblia aí, abre aí, Salmo 91, olha só o que ele diz no verso 1 e 2, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. A minha Bíblia é um pouco diferente, mas preste bem atenção, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanece debaixo da sombra do Onipotente. Olha isso, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Se você habita debaixo da autoridade de Deus, você está sendo protegido por Ele. No verso 2, olha o que ele diz, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Presta atenção, em quem é que você tem confiado? Quem é que você tem colocado as suas forças? Quem é que você tem se posicionado? Quem é que tem colocado dentro do teu coração, aleluia, a expectativa de ser mais que vencedor? Em quem é que você tem colocado, depositado toda a sua confiança? Muitas das vezes nós falamos isso, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanece debaixo da sombra do Onipotente. Mas as frases que nós falamos no nosso dia, frases erradas. Vem alguém da nossa casa, no nosso lar, a primeira coisa 2020 está perdido, 2020 já não tem mais jeito, 2020 é um ano totalmente, um ponto e vírgula, já não existe mais. Não, 2020 é presente. Nós estamos vivendo hoje, e vamos louvar a Deus por aquilo que Deus vai fazer. Deus está manifestando na tua casa, no teu lar. Se você está passando por um problema, não fique temente no teu coração, busque em Deus, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele pode fazer uma transformação na tua vida. Ele pode transformar a sua mãe, Ele pode transformar o seu pai, Ele pode alcançar os seus irmãos, Ele pode alcançar os seus filhos. Tudo depende da forma que você enxerga ou você age no seu dia. Sabe, amado, nós não temos que ficar com o nosso coração achando que Deus não está fazendo. Vamos lá comigo no Salmo 18, volte um pouquinho aí comigo, Salmo 18, volte um pouquinho, aleluias. Nós temos que entender, amado, que nós somos chamados como povo de Deus. Nós somos chamados, aleluia, como sacerdotes na nossa casa. Nós somos chamados como povo que tem a grandeza de Deus, amado. Não importa o momento, não importa a situação que nós estamos enfrentando. No Salmo 18, aleluias, olha o que ele diz, eu te amarei, ó Senhor, minha força. No verso 2, olha o que ele fala, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus, minha força, em quem eu confiarei, meu broquel, meu chifre da minha salvação, é a minha torre alta. Oh glória, sabe, amado, aquela torre que você olha, às vezes no topo da tua vida, às vezes você fica olhando e você fala assim, meu Deus, como esse prédio é grande, como essa torre é grande, aleluia. Deus está acima disso. Ele é o Deus que pode libertar a tua família. Ele é o Deus que Ele é a fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia.
Talvez você está aí na tua casa e você está angustiado, você não sabe o que fazer, você não sabe como agir, você acha que Deus não está olhando para você? Tem muitas pessoas que dentro do coração falam assim, mas Deus é um castigo, por que Deus permitiu os medianitas ir contra, aleluia, Gideão e contra o povo de Israel? O povo de Israel não é escolhido por Deus? Só que tem um detalhe, amado, lá no capítulo 6, onde nós lemos no capítulo 7, mas no capítulo 6, eu vou lá com você, eu vou voltar lá com você, no capítulo 6, se você olhar comigo lá em Juízes, no capítulo 6, você vai ver uma coisinha lá no verso 1, olha isso, o que acontece, no verso 1, voltando um pouquinho, Juízes capítulo 6 verso 1 diz assim, os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos do Midian, aleluia, por 7 anos, por que Deus permitiu tudo isso? Porque eles eram pessoas que eram escolhidas por Deus, porém eles fizeram coisas que não convinham do altar. Tem um monte de gente que ao longo da sua vida esqueceram de Deus, agora que está passando pela situação, fica aí, ai Deus, e agora, o que eu vou fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado, só tem um jeito de você fazer, buscar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, de se arrepender daquilo que está acontecendo na tua vida, de se arrepender daquilo que fez de errado na tua história. Olha o que Deus fala aqui para eles no verso 6, ele diz assim, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então você acha que Deus não queria tratar com o seu povo? Queria. Deus queria maltratar eles? Não. Deus queria trazer eles perto, para mostrar para eles a fidelidade. Deus queria mostrar para eles que havia um Deus que é poderoso infinitamente mais, para fazer aquilo que era necessário na vida deles. E Deus vai tratar de uma maneira tão grande, amado, aleluia, olha isso, o povo, eles estavam sem saber como fazer, sem saber como agir, amado, mas lá no verso 7, no capítulo 6, no verso 7, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai ler comigo uma coisa muito interessante, que ele diz assim, e sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, para um pouquinho aqui, aleluia, eles já não suportavam mais, eles já não estavam aguentando mais. Primeiro eles pecaram, primeiro eles fizeram coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, primeiro eles fizeram coisas que desagradou o coração de Deus. Aí Deus simplesmente fez alguma coisa? Não, simplesmente Deus se afastou deles. Por quê? Porque biblicamente falando, amado, Deus não pode fazer nada por você se você não quiser. Deus respeita você, Deus respeita o ser que Ele criou na terra. Mas eu não quero saber de igreja, eu não quero saber, Deus, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus, de você entrar na presença dEle e se humilhar. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, em secreto fala com Deus, porque em secreto Deus vai se revelar a você. Sabe por quê? Porque você é filho, mas você tem que se arrepender dos seus pecados, se arrepender das coisas erradas que você fez. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele ficou, olha isso, e sucedeu que os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas. Aleluias. E por que eles clamaram? Porque eles entenderam que eles estavam errados naquilo que eles estavam fazendo. Quando você se arrepende, Deus olha você. A Bíblia vai dizer que todos os erros que estavam acontecendo, eles foram buscar em Deus. Peraí, eles foram se posicionar para fazer e mudar a história deles. Deus estava mudando a história deles de uma forma sobrenatural. Deus não podia, mas porque Deus amava o povo de Israel, Deus não ia deixar a promessa de se cumprir no meio do caminho, não. Aí Deus visita aquele povo, e quando Deus visita aquele povo, Ele encontra um homem chamado Gideão, que nós já falamos dele. E quando Deus encontra aquele homem chamado Gideão, olha aquele que ele fala lá no verso 11, e veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, e que pertencia a Joás, Abiesrita, e o filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos medianitas. Ou seja, ele sabia que estava tendo uma guerra, ele sabia que estava tendo uma luta, ele sabia que estava tendo uma peleja, mas Gideão estava no lagar. Preste bem atenção,
Ele estava ali trabalhando para guardar um mantimento, para guardar tudo aquilo que era necessário, porque ele não sabia o que iria acontecer. Só que ele era um homem temente a Deus. Aleluias. Ele era um homem que ele era temente a Deus. E Deus visita ele. Aleluias. No verso 12, olha isso. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: oh glória, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Oh meu amado, Deus estava olhando para ele e dizendo assim, ó, não desista, Gideão. Você é valente, você é meu amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez no teu coração você está olhando para você e você está dizendo assim, mas eu não sou nada disso, eu não sou valente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Aleluia. Mas Deus vai lá e manifesta a grandeza dele sobre Gideão. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para ele, você é alguém que eu escolhi para ser diferente. Ei meu querido, você está passando por isso, é porque Deus está olhando para você e está dizendo para você, você é uma pessoa diferente. E por você ser uma pessoa diferente, não desista no meio do caminho. Todos nós que somos chamados por Deus, nós temos provas, nós temos, aleluia, situações que a gente não espera acontecer. Por isso que eu estou dizendo para você, decisões decidem destino. Tem gente que tem atitude diferente para manifestar, para ajudar, para encarar, para fazer diferença. Deus chamou você para fazer diferente. Deus não chamou você e a sua família para ficar olhando para você mesmo e achando que as coisas não vão acontecer. Não, pelo contrário, elas já estão acontecendo. 2020 já está acontecendo, a situação já está acontecendo. Agora a tua decisão pode mudar o teu caminho. Ou você encara o problema, levanta a tua cabeça e dá a volta por cima, ou você fica aí sentado esperando as coisas acontecer. Ou você levanta a tua cabeça e fala assim, não, isso não nasceu comigo, essa situação não é comigo, essa situação que eu estou enfrentando não é comigo. Gideão estava lá no lagar, simplesmente enfrentando uma batalha. Ele sabia que os medianitas iam vir contra o povo de Israel, mas ele resolveu trabalhar, e ali ele resolveu desenvolver, aleluias, e guardar os alimentos, porque ele não sabia o que ia acontecer. Mas Deus vem e enxerga tudo, amado. A Bíblia vai dizer, aleluias, que o Senhor, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse para ele assim, o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Uau, eu acho isso lindo da parte de Deus. Nós temos que acreditar, amado, na intervenção do céu. Nós temos que acreditar na intervenção do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que acreditar na promessa, nós temos que acreditar naquilo que Deus chamou a gente para ser. Deus não chamou a gente como um fracote, Deus não chamou o seu povo para ficar olhando a situação e achando que não vai acontecer. É lógico, nós estamos enfrentando um problema e nada melhor do que a gente se precaver. Se é para usar uma máscara, nós vamos usar, se é para usar um álcool, nós vamos usar, mas a gente tem que entender, amado, que Deus chamou a nossa vida para fazer diferença em outras pessoas, em outras vidas. Homem valoroso, homem valente, Deus é contigo. Eu acho tão interessante isso. Gideão, ele faz um questionamento para Deus, porque lá no verso 13, se você abrir comigo, lá no verso 13, olha como acontece. Aleluia. No verso 13, como que ele fala, ó, e Gideão lhe disse, ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Você está aqui? Não? Olha que engraçado, na parte B desse versículo, o que ele fala? E onde estão todos os milagres, as quais os nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor não fez subir do Egito, agora porém, o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos dos medianitas. E o Senhor olhou para ele e disse, vai neste teu poder, e tu salvarás Israel das mãos dos medianitas, não te enviei eu? Preste atenção, o que aqui Gideão está fazendo? Gideão, ele se levanta num questionamento. Por que ele se levanta num questionamento? É natural isso.
Ele se levanta num questionamento dizendo: olha, mas Senhor, eu ouvi falar, os meus pais falaram, os meus entes queridos falaram dos milagres que o Senhor fez no povo do Egito. Ou seja, ele era conhecedor da palavra, ele era uma pessoa que tinha entendimento, amado, daquilo que Deus tinha sobre a vida dele. O que eu quero dizer para você, você não tem que ficar no meio das pessoas, dos 22 mil que são aqueles inconformados, tá bom, ou dos 9.700 que no meio do caminho desistiram. Você não tem que estar nesse meio. O que eu quero dizer para você, amado, é que você não tem que estar no meio dos inconformados. Você tem que estar, aleluia, na torre da vigilância, como os 300 que se levantaram e entenderam que havia um propósito por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Há um propósito de Deus na tua vida, há um propósito de Deus na tua história, há um propósito de Deus na tua família. Então você não pode ficar olhando para você e achando que, mas não sei não, amado. Eu entendo que é um ano diferente, é um ano diferente, eu entendo que as coisas estão acontecendo, mas a mão de Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para mim e para você. A mão de Deus não te abandonou, a mão de Deus não deixou você sozinho. A mão de Deus está no controle, por isso que Ele está dizendo para você, aleluia, o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Deus está dizendo para você que ainda que as tuas forças não cabem dentro de você, Ele é o seu Deus, que prometeu para você que ia fazer diferença na tua vida, e está fazendo diferença na tua vida. Ele é o Deus que chamou você para não ficar como uma pessoa inconformada, mas e agora? Não, amado, se ponha na posição e clama ao Senhor, busca o Senhor de todo o teu coração, para que você possa ver a mão de Deus operando na tua história e na tua vida. Você pode fazer muito mais além daquilo que você imagina, você pode fazer muito mais além do que aquilo que você espera no teu coração. O que Deus está dizendo para você, não fique no meio das pessoas, amada, que ficam trazendo palavras contrárias. Talvez você está olhando assim, você está dizendo, não, ano de 2020 já acabou, não tem mais jeito. Não esteja no meio dessas pessoas. Se você tiver pessoas no teu meio aí, que está aí, talvez na tua sala, talvez na tua casa, que está dizendo, ano 2020 já acabou, vai ser difícil recuperar. Não vai não, levante o teu clamor, levante a tua voz, levante a tua história. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Eu conheço pessoas, amado, que têm trabalhado, que têm desenvolvido, que têm feito coisas diferentes na tua história, e Deus tem honrado de uma forma sobrenatural. Pode até ser que o ano de 2020, aleluia, reconstrua na tua vida coisas novas que você nem sabia que você tinha o dote, ou o dom, aleluias. Deixa eu dizer ao teu coração, você não precisa ficar esperando as coisas acontecerem. Quem tem que transformar o teu coração, a tua vida, a tua história é você. Quem tem que se levantar em oração é você. Quem tem que clamar ao céu é você. Quem tem que buscar aquilo que Deus tem sobre a tua vida é você. Então não olhe para você como um tempo de destruição, mas olhe para você como um tempo de renovo na tua história. Um tempo que Deus está mudando histórias. Você já parou para pensar que Deus até agora não deixou faltar nada para você? É como eu falei, pessoas vieram na minha porta me ajudar, trazer coisas, às vezes coisas bobas, presentes, coisas que são assim, pessoas que eu menos imaginava. Pessoas que eu menos imaginava vieram na minha porta, deixavam um docinho, deixavam um bolinho, deixavam uma comida, deixavam coisas, aleluia. E eu dizia assim para Deus, Deus, muito obrigado, aleluia. Sabe, às vezes coisas tão pequenas, coisas às vezes que a gente não espera. Deixa eu dizer, amado, o meu coração é grato a tudo, até com as pessoas que não fizeram nada, sabe por quê? Porque é aí que a gente reconhece verdadeiramente o que estão no meio dos 22 mil, o que estão no meio dos 9.700, ou o que estão no meio dos 300. Deus estava levantando somente 300. Você não precisa de mais, Gideão, não precisa. O que Deus está falando para você, você não precisa de mais nada, meu amado, a não ser o próprio Espírito de Deus agindo na tua vida. Eu tenho falado que o povo de Deus, ele vai se levantar numa ousadia nesse ano de 2020.
Ele vai se levantar, aleluia, numa força sobrenatural. Ele vai se levantar, aleluia, de uma forma gloriosa. E eu tenho dito, amado, que aquilo que você não conseguiu talvez em 10 anos na tua vida, esse ano de 2020 vai ser o ano da surpresa na tua vida. Vai acontecer coisas que você vão ficar até abismado. Mas por que tem que acontecer, amado? Porque o que era velho, Deus tem que tirar de você para trazer o novo na tua vida. Aleluias. Eu não estou dizendo para você que Deus vai tirar o teu velho que está aí do teu lado, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, e vai se fazer novo na tua vida, na tua história. Talvez você está olhando e você está dizendo para você mesmo, mas agora não dá mais. Eu estou dizendo para você, não desista. Ei, não desiste não. O choro, ele pode durar uma noite. Talvez nesse ano você passou momentos de choro, de tristeza. Sei que tem amigos, eu tenho amigos, que a gente perdeu no meio do caminho. Amigos. Porque o verdadeiro amigo, amado, é aquele que realmente cuida de você. Não é qualquer um. Não é pessoas qualquer, não. Eu posso dizer que eu tenho amigos. Sabe, eu perdi pessoas no meio do caminho, perdi pessoas que eu tinha uma estima muito grande, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que eles voltaram para casa, e por eles voltar para casa, um dia a gente vai se encontrar lá. Você está entendendo? Então não olhe por esse lado, olhe por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Homem valente, levanta a tua cabeça. Seja diferente na tua história. Talvez você já está dentro do teu coração perdendo a motivação de vida e achando que Deus desistiu de você. Não, Deus não move a tua história de qualquer forma. Deus se move por fé. E se você está aí me assistindo e talvez você já desistiu no meio do caminho, eu quero que você, talvez você nunca fez isso. Talvez você nunca entregou a sua vida. Romanos diz que nós devemos confessar o Senhor com os nossos lábios, pela fé. Se nós confessamos o Senhor pela fé com os nossos lábios, amado, preste bem atenção. Aleluias. Talvez é o momento que você deve fazer isso. Mas bispo, isso dói? Não, não dói. Não dói. Pelo contrário, eu fiz isso há muitos anos atrás. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não me arrependo em nenhum minuto. Pelo contrário, todas as vezes que eu me lembro daquele dia, eu me alegro, e muito. Porque naquele momento eu não tinha força para entender o que estava acontecendo. Mas quando o Espírito de Deus começou a tomar conta de mim, a grandeza de Deus se estabeleceu. Então talvez você está me assistindo hoje, e você nunca fez isso, você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor. Talvez ainda é de dia aí no Japão. Talvez o horário que você está assistindo aí nos Estados Unidos é um horário diferenciado. Não importa o horário. Talvez você precise entregar a sua vida ao Senhor e entender que tudo tem um propósito da parte de Deus. Se você quer entregar a sua vida, não precisa alvoroço, não. Abaixa sua fronte aí comigo. Feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida no teu altar. Eu quero entregar, Senhor, a minha história no teu altar. Pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, por tudo aquilo que fiz e desagradou o teu altar. Mas, Senhor, tu és Deus. Tu és poderoso para fazer abundantemente mais além. Por isso, perdoa tudo que fiz, os meus erros, as minhas falhas. Mas, Senhor, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais apagar. E eu creio, Senhor, que eu vou viver as promessas do Senhor na minha vida. Sei que tenho pouca força,
mas me ajuda, Senhor, a me levantar, a fazer diferente, a estar na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração comigo, não importa o lugar que você esteja, procure uma igreja séria, procure uma igreja abençoada, e eu sei que você vai ser bem recebido. Fale com o seu pastor, diga para ele lá, fala, olha, eu fiz uma oração através da internet mesmo, que eu aceitei Jesus, e eu quero que o Senhor ore comigo, me abençoe, me abrace, me acompanhe, me ajude nas minhas dúvidas. Pode ter certeza de uma coisa, Deus vai te honrar, no nome de Jesus. Amém, meu querido? A você que está comigo aqui, eu quero profetizar uma semana abençoada, uma semana cheia da grandeza, cheia do poder, cheia da autoridade de Deus. Quero te abençoar por uma semana de alegria. Eu espero que tudo vá bem na tua vida, mesmo que esteja passando por uma fase de luta e de batalha. Entenda, Deus escolhe aqueles que Ele quer e da forma que Ele quer. Te amo em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga glória a Deus. Vamos adorar a Deus? Deus te abençoe.